Muito bem, pessoal. Um vídeo aqui sobre futebol, uma raridade aqui no canal, hein? Mas achei por bem falar sobre isso porque foi um troço assim curioso, né? Chamou bastante atenção. Todos esses acontecimentos da Copa eu quero resumir aqui num vídeo. Que, claro, tem uma relação aí com aspectos políticos, porque nós viemos de uma eleição muito disputada e depois, logo em seguida, a Copa do Mundo e a crítica a jogadores por conta de posições políticas e não por conta do próprio futebol. Então rolou toda uma treta, principalmente na figura, ficou em destaque aí na mídia em geral, do Casagrande, que por coincidência, né, tô brincando, evidentemente não é coincidência nenhuma, ele faz parte do grupo UOL. O grupo UOL são os grandes lacradores do Brasil, né? Nossa, o que dizer do grupo UOL? O que dizer do grupo UOL? Meu Deus do céu. Olha só, pessoal, tem um podcast onde eu fiz críticas aí à organização do governo do Catar em relação à Copa do Mundo. O Catar é uma ditadura monárquica absolutista. Então só daí você pensar como que os caras vão construir estádios. Trabalho escravo, morte de muitos empregadores e a revolta de quem noticiou isso, certo? Então assim, por um lado você realmente tem essa questão da hipocrisia por parte daqueles que dizem que o mundo estará unido na Copa às custas de sangue inocente, certo? Para favorecer o entretenimento. E por outro lado a hipocrisia dos lacrations, né? Os lacrations vão lá, se ajoelham, faz pose, que bonitinho, só para sair bem na foto. A moral da foto, né? A moral que é mais estética do que ética. Olha, vocês sabem que eu sou muito a favor da estética. Mas quando a estética representa apenas uma hipocrisia a favor de você estar bem com a turma da lacração, que agora é uma religião mundial. Isso é uma religião mundial, essa turma da lacração. Fizeram uma seita mundial que tem muito dinheiro no bolso. Não vou nem falar mais sobre esse assunto, porque eu já falei muito aqui. Vocês já sabem. Então, de um lado você tem uma ditadura fazendo a construção de estádios no país, usando trabalho escravo. Do outro lado, você tem os lacrations que se manifestam ali justamente na Copa, com uma certa razão por um lado, porque de fato você tem opressão contra gays e contra grupos minoritários ali, mas não tocaram na parte que realmente é nevrálgica, que é o trabalho escravo, certo? Esse é o grande problema ali da construção desses estádios no Catar. Agora, se a gente for pensar bem na Copa de 2014 aqui no Brasil, as coisas também, eu menciono isso no meu vídeo, aliás, meu podcast, melhor dizendo, sobre esse assunto. Em 2014 também foi terrível aqui no Brasil. A construção de estádios em detrimento da construção de hospitais e toda aquela história que a gente já conhece muito bem, certo? E a humilhação naquela Copa foi muito maior do que foi nessa, né? Porque ali a gente foi para a semifinal, uma disputa de pênaltis muito difícil. Engraçado, né? Que a campanha de 2014 foi melhor do que a campanha agora de 2022. E melhor que a campanha de 2018. Eu tava tentando relembrar, ver se eu conseguia de cabeça relembrar as Copas de 2002 pra cá, né? E consegui mais ou menos. Em 2002, Brasil campeão. Não tivemos aquela postura cara de bunda que a gente teve, por exemplo, agora em 2022. Os jogadores, você olha pro jogador do Brasil aqui, numa quartas de final contra a Croácia, os caras tudo com a cabeça baixa, tipo, sisudo. Porque vocês estão tão preocupados, bicho. Vocês vão perder o quê se saírem da Copa? Dinheiro é que não vai ser. Prestígio. Sim, prestígio é muito importante para a seleção brasileira, eu concordo. Muitas críticas também vai acontecer. Mas eu acho que parecia que o jogador do Brasil, ali nesse jogo contra a Croácia, parecia que o jogador do Brasil estava carregando uma cruz. Tipo, um peso mais pesado que o céu. Por exemplo, agora eu tô assistindo o jogo aqui da Argentina, já que é feriado, né? Mas entre aspas, tô assistindo o jogo da Argentina que dá 1-0 pra Argentina. Não sei se ela vai ganhar, né? Já é o segundo tempo. Mas, porra, você olha a cara dos jogadores, é um jogo normal. É o mesmo jogo que você vê na liga dos seus respectivos países. Estão jogando, não precisa ficar com medo, né? É só um jogo. Mas essa seleção brasileira do Tite, a impressão que eu tenho é que ela é muito dramática, cara. Mas relembrando, né? Em 2002 o Brasil ganhou, beleza. Não ficaram com cara de bunda e surpreendeu muito a final. Se você pega o VT 2002, a final da Copa do Mundo Brasil e Alemanha, é impressionante quantos jogadores estavam tranquilos em campo, cara. Era impressionante, uma tranquilidade total, assim. 2-0, de boa. Apesar que Copas anteriores, lá em 94, o Brasil ganhou nos pênaltis, né? Ali foi terrível, bicho. Bom, mas tá. Depois, antes, né, em 98, o Brasil também tava com essa coisa da cara de bunda, a famosa cara de bunda, né? Mas vamos lá, 2006. 2006, eu lembro que eu assisti a derrota do Brasil na empresa onde eu trabalhava. Lembro muito bem.
Acho que, eu não lembro tão bem assim, né? Mas foi pra França, cara. Em 2006 foi pra França, né? Vocês me corrijam se estiver errado. Mas eu sei que eu assisti na empresa esse jogo e o Brasil perdeu. Também, se não me engano, foi nas quartas de... Não sei se foi oitavas ou quartas de final, mas perdeu. Bom, óbvio. Em 2010, salvo engano, era a seleção do Dunga, que é horrível, também é uma seleção horrorosa. Não sei se foi em 2010. Cara, foi em 2010, não foi? Acho que foi. Na África. O Brasil perdeu... Foi pra Holanda, meu Deus do céu. Eu devia ter separado esses dados, mas eu tô tentando lembrar de cabeça. Tá. Perdeu também. O Brasil fez o primeiro gol, depois sofreu uma virada. Em 2014 foi a tragédia. Uma campanha que até então era a seleção guerreira. Assistam os VTs, cara. É muito irônico, assim. Eu não vou nem dizer que é engraçado, porque, poxa, mano, eu não gosto de também pesar muito nas críticas de quem teve a carreira tão abalada quanto aquele jogador tiver. A maioria teve a carreira muito abalada ali. Boa parte deles não voltaram para a seleção. Os únicos que voltaram foi o Neymar, até onde eu sei, o Neymar e o Thiago Silva, porque, enfim, eles não estavam no jogo, né? E, caramba, cara, foram pra semifinal sem o Neymar, porque ele tinha se machucado no jogo anterior. A bola na trave do Messi? Não, foi pra fora. Bom, enfim, chegou contra a Alemanha e perdeu de 7-1. Foi a maior humilhação que o Brasil já teve em todas as Copas do Mundo. E detalhe, aqui no Brasil. E, pra quem tem memória fraca, depois teve a disputa do terceiro lugar. O Brasil estava na semifinal, foi disputar o terceiro lugar contra a Holanda e perdeu de 3-0. Poucas pessoas lembram disso, né? É a famosa seleção golzinho guloso. Deus me perdoe por ficar zoando com os caras também, a tragédia dos caras, né? Mas a tragédia foi, na verdade, da nação inteira, dado o fato de que aquele governo até então, que era inclusive do PT, né? Lembramos bem, a favor da construção dos estádios em detrimento da saúde pública, em detrimento... até me espanta o pessoal não ter usado isso contra o PT. Nesses debates atuais, mas tudo bem. O Brasil foi lá e perdeu feio. E aí, chegamos a 2018, uma nova seleção com o Tite. Perdeu nas quartas de final também, para a Bélgica, que não é grande coisa. Jogou até bem, mas sabe aquela seleção mediana para baixo? Resolveram manter o Tite. Nós tivemos então todo um processo. Bom, ele teve tempo para preparar essa seleção. Insistiu com um monte de jogadores que a gente sabia que não ia dar muito fruto, né, na seleção brasileira, mas ele insistiu nesses jogadores, fez lá toda a comissão dele e no final a gente de novo perde nas quartas para um time que pra mim é medíocre, que é o time da Croácia. O time da Croácia, meu Deus do céu, mano, não merece. Assim, o Brasil jogou muito melhor que a Croácia, né? Mas aí como foi nos pênaltis, o mérito deles foi provavelmente treinar mais pênaltis, porque a Croácia vive de ganhar essas disputas mata-mata de Copa do Mundo com pênalti, foi assim em 2018 também. Mas eu, sinceramente, se a Croácia ganhar essa Copa aí, vai ser assim a derrota da criatividade, da alegria e da imagética do futebol, cara. Porque o time feio. Tudo bem que tem o Modric ali que joga bem. Né? Aliás, tem a piada da vez, né? Não posso esquecer aqui de contar a piada da vez aí, principalmente para os patriotas, tá? Para os patriotas, olha só. Atenção, o Brasil não perdeu a Copa. Nós vamos mandar as Forças Armadas aqui, já recebi uma notícia aqui do pessoal, para o Catar e prender o time inteiro da Croácia. E em 72 horas iremos para a semifinal. Então ainda há esperança, pessoal, para você que é patriota aí. Ainda há esperança para o Brasil. As Forças Armadas já estão preparadas aqui para fazer a intervenção no Catar. E o Brasil vai disputar a semifinal. Brincadeiras à parte. Eu sei que essa piadinha todo mundo está fazendo, né? Então não é novidade aqui. Mas, enfim. O Brasil jogou bem no segundo tempo. No primeiro tempo foi muito ruim. E acredito que não dá pra culpar muito o Neymar. Acho que o Neymar foi muito criticado principalmente por aquela figura lacradora chamada Casagrande, que eu já citei aqui. E que pra mim tem sido o xarope master da Copa do Mundo, juntamente com todo aquele timaço, né? Aquele timaço lacration lá da UOL. Juca Kfouri, só os caras do esporte de Cuba à Venezuela. Mas nem não dá pra comparar o Juca Kfouri com o Casagrande, porque o Casagrande realmente foi ao nível máximo da lacração e criticou jogadores. Mas tem um ponto até que eu acho positivo, e algumas críticas dele, quanto a essa postura de você ter muita ostentação. Porque a gente não pode esquecer que numa disputa dessa, que você está sendo televisionado pro mundo inteiro, na verdade, todo mundo está te vendo, está te acompanhando, e você é um alvo para críticas do mundo inteiro, não só do Brasil, do mundo inteiro. Então, manter uma postura modesta aí, eu acho que é até uma regra, sabe? Mas os jogadores do Brasil, primeiro, o erro dessa seleção foi comemorar, antes do tempo, as suas vitórias. Acho que aquela derrota pra gloriosa seleção de Camarões
já foi uma sinalização. Tudo bem, mas era o time reserva do Brasil. Tudo bem, mas por que jogou com o time reserva, né? Se você tem a seleção para disputar a Copa em poucos jogos, porque a Copa do Mundo são poucos jogos, você tem que jogar com o time titular. Mas tudo bem, algumas pessoas até admitiram que era certo, outras discordaram, mas beleza. O time reserva foi lá e perdeu. Jogando bem até, mas perdeu do Camarões. Era já um sinal meio ruim, né? Porque o Brasil ganhou uma Copa perdendo um jogo, sei lá, estranho. Os 2 primeiros jogos também não foram grande coisa. 2-0 até foi interessante, depois 1-0, magro, né? E aí perder do Camarões. Aí vamos lá, jogar com a Coreia do Sul, a grande seleção da Coreia do Sul. Ganhamos de 4-1. Nossa, agora o Brasil é imbatível. Aí foi lá, Portugal meteu 6-1 na seleção da Suíça, que tinha jogado contra o Brasil. E que o Brasil tinha ganhado com um magro 1-0. Não sei se Portugal prossegue. Aliás, se for pra torcer pra alguém agora, eu vou torcer pra Portugal. Acho que Portugal mereceria ganhar uma Copa do Mundo. Pra França, não torço de jeito nenhum. Pra Argentina, eu tenho até uma certa simpatia pelo Messi, mas não torcer pra Argentina é muito complicado, não dá. Então, óbvio, vou torcer pra Portugal. Espero que Portugal tenha chance, né, de ganhar, enfim, uma Copa do Mundo. Apesar que o Cristiano Ronaldo tá um mala da bexiga também, não me agrada a postura dele. E se ficou na reserva e o time dele começou a ganhar na partida aí, né? Fazer gol a partida aí. Curioso isso. Mas, voltando à seleção brasileira. Um time que ficou sempre com aquela coisa de chamar atenção, de cabelinho colorido. Não sou contra essas coisas, não. Acho que é uma decisão pessoal do jogador. Mas eu acho que a concentração da seleção deveria se manter com foco maior na sua meta, que é vencer os jogos. Não ficar dando entrevista para programa de humor e ficar com piadinha, com dancinha do pombo. Onde foi parar a dancinha do pombo agora? Né? Lugar nenhum, não deu em nada isso. Então, nesse ponto, eu acho que vale a crítica. Muita exposição dos jogadores e, no fundo, não chegaram, né, à meta que eles tinham de vencer um jogo contra a gloriosa, grandiosa Croácia. Então, bom, nesse ponto vale a crítica. Parece que foi pênalti pra Argentina, hein? Será que foi? Bom, enfim. Então, cara, vale a crítica. Agora, em relação ao Neymar, o cara fez a parte dele. Fez o gol, certo? Acho que o grande erro do técnico da seleção brasileira foi insistir em alguns jogadores que não estavam dando certo na convocação e também foi muito, muito, muito infeliz nas substituições, cara. Porque ele tirar o Vini Júnior, tudo bem, o Rodrigo errou o pênalti lá, é uma crítica que a gente faz, mas ele jogou bem. Não é porque ele errou o pênalti que ele não jogou bem. Ele fez lá o Brasil melhorar, né, na sua postura ali contra a Croácia. Postura mais ofensiva. Mas tirar o Vini Júnior, cara, que é o jogador que tá em ascensão, que é titular absoluto do Real Madrid, que tava em ascensão na seleção brasileira, o cara tira na metade do segundo tempo e, tipo, fica elas por elas, né? Eu acho um absurdo isso. Ele poderia ter colocado, sim, o Rodrigo, mas tirado outro jogador, talvez, quem sabe, aquele Paquetá lá que, né, não fez grande coisa nesse jogo. Seria, pra mim, muito mais inteligente do que... Porra, você vai tirar o Vini... Tá 0-0, irmão. Você vai tirar o Vini Júnior, cara. Pelo amor de Deus, né? Bom, o Messi vai bater um pênalti aqui, gente. Deixa eu só dar uma olhada nisso. O Messi... Ele já errou um pênalti na Copa. Vamos ver se ele vai acertar esse. Então 1-0 pra Argentina. A Argentina tá se dando bem. A gente ia jogar com a Argentina, né? Já era. Vamos ver. O Messi vai bater o pênalti. Gol. Gol do Messi, 2-0 pra Argentina. Pois olha a cena do Brasil, né? Na Copa 2014 foi a mesma coisa. O Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. E a Argentina foi lá e se classificou pra final. A final era pra ser Brasil, se o Brasil ganhasse da Alemanha naquela Copa. Ia ser Brasil e Argentina. E agora a gente ia jogar com a Argentina na semifinal. E não vai rolar, né? Assim, até agora, tudo indica que a Argentina realmente vai pra semifinal aí com a grandiosa Croácia. Isso se as Forças Armadas não intervirem no Catar, né? E não colocarem o Brasil ali à força na semifinal. Agora, tô brincando aqui, evidentemente, mas vocês sabem que eu sou grandemente crítico desse governo horroroso do Lula. E, nossa, se fosse comentar isso aqui, ia dar pano pra manga. Só vendo os ministros que o Lula tá colocando no governo dele, é pra chorar, irmão. É pra chorar. Isso sim vai fazer o brasileiro chorar. A gente tá chorando por causa do Brasil aqui, que perdeu a Copa. Mas o que vai fazer chorar é outra coisinha. Né? Mas beleza. Então, voltando aqui ao futebol. O Brasil, meus amigos, perdeu o jogo nos pênaltis. Eu acho que o Brasil se esforçou profundamente ali. Os caras deram sangue. Valeu a atitude. Comemoraram antecipada. Tudo bem, claro. A gente tava com um gol engasgado na garganta ali. E na hora que o Neymar fez o gol, todo mundo gritou e festejou. Normal. Só que tinha mais 15 minutos depois. E
o absurdo dos absurdos aconteceu. Num contra-ataque da Croácia, eles fazem um gol. Olha o absurdo disso, cara. Como assim contra-ataque? Peraí, o Brasil tava ganhando o jogo. 1-0. E a Croácia faz o gol num contra-ataque. Faz sentido isso? Bom, nesse jogo do Brasil fez, né? Porque, repito, parecia que você olhava pro rosto dos jogadores, parecia que eles estavam carregando a cruz. Estavam sendo martirizados ali. Estavam muito pesados, sabe? É a famosa seleção dramática e trágica, tragédia ática, está no olhar do técnico da seleção. Aliás, esse técnico da seleção, imagino que ele não vai continuar, né? Que é o Tite. Bom, mas vamos lá. O maior erro, a meu ver, do Tite foi ter tirado o Militão, meus amigos. Tirar o Militão. Quando o cara tava jogando bem pra caramba. Tudo bem, tava cansado, todo mundo tava cansado, mas eu acho que ele aguentava ali, ele já tava com sangue nos olhos, o jogo inteiro atento. Eu imagino que manter o Militão seria mais inteligente do que tirar o cara no segundo tempo da prorrogação. Aliás, se tivesse gol de ouro, né? O Brasil certamente teria se classificado porque fez o gol primeiro. Pena que essa regra, em 2014 tinha essa regra, né? Nessa Copa não teve. Mas se tivesse, seria interessante. O Brasil acabaria se classificando, né? Coisas do futebol. Mas o que acontece é o seguinte. Acho que foi um grande erro do Tite ter tirado o Militão também, né? Além de ter tirado o Vini Júnior, que acabou mexendo ali com o poder ofensivo da seleção. Depois ele tirou o Militão, que trouxe certa instabilidade também pro time. E a Croácia acabou fazendo um gol de contra-ataque, acreditem se quiser. Todo mundo já sabe disso, não sei nem porque eu tô falando, né? Assustador, né, cara? É meio triste para quem gosta. Eu já disse aqui, né? Eu falei, inclusive, no podcast em crítica ao governo do Catar, que eu assistiria o jogo, apesar das críticas, apesar de achar tudo isso um grande absurdo. Eu não vou deixar de assistir, cara, vou ver. Tá? Mas também isso não vai me atingir ao ponto de me fazer, tipo, chorar pela seleção brasileira. Eu acho isso ridículo, né, cara? Tem tanta coisa pra se preocupar. Eu acho que eu vou ficar me preocupando se o Brasil ganhou ou perdeu a Copa. Eu gostaria que ganhasse, mas se perdeu, já era, né? Parte pra outra. Por isso que eu não acho sensato esse peso muito grande em cima das costas desses jogadores que são todos jovens, né? Tirando o Neymar ali, a maioria é muito novo, cara. Então, acho que tem que pegar leve com a crítica a alguns jogadores aí. Porque eles não foram tão ruins assim, mas não tiveram sorte, né? E tiveram também o técnico atrapalhando, que é pior ainda. Enfim, essas foram as minhas impressões sobre a Copa do Mundo, que está continuando. Talvez eu ainda comente alguma coisa, né? Tem aí a seleção francesa, que vai jogar com a Lacrosa Inglaterra, aquela das poses da justiça LGBT, né? Parece que a Inglaterra parou de fazer pose, não sei se eles pararam mesmo, a gente vai ver aí nos próximos jogos. Na final, com certeza, eles devem, se a Inglaterra for pra final, acho difícil vencer da França, mas se for pra final, certeza que esses caras vão fazer pose. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a Inglaterra consegue passar da França e de Portugal. Isso se Portugal ganhar do Marrocos também, né? Que ainda vai jogar. Mas a Inglaterra, me parece que é uma cotada aí pra a Inglaterra e a França. Não saberia dizer quem vai ganhar. Acho que talvez a França seja um pouco mais forte nisso, mas pode estar errado. E no final, a gente talvez tenha surpresa. Porque assim, a gente já tá ganhando aqui, pessoal, de 2-0, né? Da Holanda. Já estamos no segundo tempo e a Holanda não tá demonstrando força nenhuma para vencer a Argentina. Não sei como é que vai ficar aqui ainda. Vamos esperar. Mas se a Argentina passar e jogar com a Croácia, acho muito difícil a Argentina perder da Croácia. Não acho que vai ser igual com o Brasil. O Croácia jogando contra a Argentina me parece que vai ser um pouquinho diferente. Não acho que a Croácia, que a Argentina se renderia aquele joguinho horroroso da Croácia, né? E o que talvez tenha mais atrapalhado o Brasil nessa Copa do Mundo tenha sido mesmo o nervosismo. A sinergia dos jogadores não estavam boas nesse jogo. Eles estavam, sei lá, demonstrando... eu, de novo, né, apelo a essa coisa do semblante dos jogadores. Quando você olhava o semblante dos caras, parecia que estão tendo premonição. A gente vai perder o jogo. Que merda é essa, né? Jogador tendo premonição, meu. Não dá. Perderam e... Paciência, né? Alguém tinha que ganhar, enfim. Mas vou esperar agora o final outro gol da Argentina. Não rolou. Vamos esperar agora os resultados e talvez eu comente alguma outra coisa da Copa, né? Pra gente tentar esquecer um pouquinho. Não sou a favor do pão e circo, hein, gente? Não sou a favor do pão e circo. Tô muito bem consciente aqui dos problemas do Brasil referentes principalmente à política. Mas já que o tema foi esse, futebol, então vamos falar de futebol. Vamos ficar atento aos resultados, ver o que vai acontecer e talvez eu comente mais alguma coisa ao final desta Copa. Um grande abraço a todos e até mais. Pois é, pessoal, deixa eu gravar mais uma parte aqui pra esse vídeo, porque o jogo da gente não foi muito louco. Eu
A Holanda empatou, como vocês já devem ter visto, e a Argentina mostrou que é estabilidade emocional para uma disputa de pênaltis e venceu a Holanda. Apesar de um carinha ter errado ali, a Argentina, eles ganharam. Foi realmente bem interessante, né? A Argentina não teve tanta facilidade. Quando eu pensava que estava 2-0, a Argentina entregou ouro, deixou empatar e no final, nos pênaltis, eles ainda venceram. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Grande abraço a todos. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.